Uma dica, hein? Fica até para os nossos concorrentes essa dica Boa. de outras agências. Boa. Eu falo assim, grava para mim uma reunião comercial que você esteja apresentando o seu produto para um possível cliente seu. Ah, mas posso simular? Eu falei, não. Tem que ser não real, simule. né? Você vai avisar ele, vai falar, estou gravando essa reunião porque eu preciso coletar informações sobre essa reunião. Durante a apresentação do produto, o vendedor vai falar qual é o problema que ele está resolvendo, o que ele está prometendo e qual é o tipo de negociação que ele faz. Ainda faz sentido falar dos 4 P's ou é uma coisa que ainda está defasada? Isso eu acho que não morre nunca. A gente tem muita coisa nova que vem chegando, os Cs, os As, enfim, dentro do marketing tem muita coisa, mas o básico são esses 4, pelo menos. Porque eu vejo muita empresa também entendendo que o marketing é só a comunicação, é só um dos P's. E aí o marketing entra numa empresa, né, onde eles falam assim, a gente precisa de marketing. Eu vejo esse termo muito, né? Aí quando eu entro, eles querem uma campanha publicitária, ou eles querem promover um produto ou um serviço. Seja bem-vindo em mais um episódio do Play Growth, podcast de alavanca de crescimento da C3 Digital. Meu nome é Alex Oliveira e você está aqui com a gente para aprender mais como você pode crescer mais rápido. É o nosso jogo, né, Fran? Exatamente. É um prazerzaço estar aqui, como sempre, Alex. Francine Nunes, à frente da C3, muito abacaxi para resolver na agência? Não, só tô viajando. Oh, aí sim, hein? Atualmente Ganhou um eu só cartão, viajo. ganhou um cartão corporativo, ilimitado, black para gastar. Eu tô daquele estilo de pessoas que, sabe, você tem que fazer o sonho acontecer, né? As pessoas têm que olhar e falar, nossa, olha que bacana, a Fran ali só viajando. Tô só viajando. Só viajando nas tempestades, né? Mas é bom que durante as viagens a gente tem o prazer de conhecer algumas pessoas legais, assim como a André. E ela é muito bem-vinda, a nossa convidada, Andréia Santos. Uma carreira bacana na área de marketing, formado em publicidade, prestando consultoria em muitas empresas aí. E a gente veio conversar com a Andréia, que a especialidade dela é a gente falar de marketing, aquela coisa mais raiz, aquele marketing mais vamos fazer as coisas certas, gente. Vamos fazer as coisas acontecerem, né? Seja bem-vinda. Muito bom estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Gostei do marketing raiz, né? É bem isso mesmo, da gente fazer as coisas acontecerem. E nós vamos bater um papo aqui, trocar várias ideias. Muito bom estar aqui. Que bom. Porque acho que o marketing, ele teve aquele período... gente, lógico, aquele período áureo das grandes campanhas criativas, né? Que fazer marketing era fazer algo super criativo. Mas daí tinha marketing só ganhando cães, mas na ponta não vendia o produto. De repente veio um marketing digital, dando capacidade para qualquer empresa conseguir falar, vamos falar a verdade, né, gente? Falar com a massa, porque antigamente era só... Grandes meios de comunicação ali, gente, né? Você tinha que ir para a Globo, você tinha para você conseguir ter um impacto. O marketing digital deu esse canhão para as empresas, a gente foi totalmente para o outro lado, performance, agora a gente é aquisição, leads e custo por lead, que é muito a minha praia, né? Que é a nossa construção, né, Fran? Sim. Mas parece que depois de 20 anos, parece que o branding está voltando a fazer as pazes com a performance? Eu acho que está. Eu acho que chega um momento que se você... Nós vemos assim, né? Eu acho que dentro do marketing digital, André, a gente vê que tem muitas vezes que você gera uma visibilidade para aquela marca e não há interação. Então, falta um trabalho dentro de casa, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, nós estávamos até conversando nos bastidores, é gerar oportunidade de vendas e não ter time treinado internamente para trabalhar com isso. E aí, quando a gente vê para o marketing raiz, que é esse marketing consultivo, é esse que olha, né, todos os cenários e canais e consegue integrar. E como que você vê hoje, né? Você está em algumas empresas. Se você tivesse que falar assim, vamos começar ali, vou começar a trabalhar com essa empresa. Por onde você começa para identificar esses primeiros gargalos? Na verdade, eu tenho uma premissa de trabalho que eu chamo que é o diagnóstico. É um mapeamento, né? Justamente por isso, porque quando eu entro numa empresa, eu preciso entender onde ela está, o que ela já fez, onde ela está e onde ela quer chegar.
E aí, dentro disso, eu consigo mapear quais são os caminhos, né, que ela consegue fazer isso. Então, esse mapeamento, né, eu acho que é o primeiro passo, e eu faço até isso dentro das empresas, que é entender. Porque as empresas, muitas vezes, têm uma expectativa ou uma frustração, né, de outras experiências, mas eu preciso entender onde ela está e onde ela quer chegar. Então, o primeiro passo é você realmente fazer essa análise. E eu vejo que muitas empresas, às vezes, querem acelerar o processo, né? Quero resultado, mas vamos primeiro entender esse momento, em termos de estrutura, de ferramenta, de pessoas, né? Eu falo que são os 3 P's, né? Processos, pessoas e o produto e o serviço em si. Eu sempre entro por esse caminho, porque senão é muito difícil você também propor algo sem saber exatamente, né, qual é o cenário atual da empresa. E aí, emergir ali naquela operação faz toda a diferença, né? Porque quando você tá ali dentro vivenciando, fica diferente. Posso botar um pouco de fogo nesse parquinho? Porque hoje eu posso assumir a cadeira do empresário aqui, não do marqueteiro, do publicitário, do marketing digital. Eu comecei uma empresa nova, a MakeTalk, MakeTalk.ai, que eu tô conquistando, eu tô sofrendo as dores tudo de novo. O ano passado eu falei para um amigo assim, cara, vou começar uma empresa do zero. E eu tava meio de salto alto, né? Eu já tirei o salto alto. Eu já fiz isso antes, acho que vai dar tudo certo. Já dei uma arregaçada nas mangas. Porque qual que é a dor do empresário? E de repente você que tá nos ouvindo, tá querendo começar um negócio, ou tá com a empresa. Ele tem uma urgência, porque o caixa dele, a não ser que o cara tenha capital, ou seja, investido, né? Mais de um investidor, né? Eu tô falando assim no mundo real. No mundo real. No mundo real. Eu comecei uma empresa, é uma empresa de tecnologia. Então, gostaria de ouvir de vocês duas. Vocês estão falando que marketing como alavanca. Eu sempre fui um cara muito de vendas. E alguém para sentar comigo e falar, Alex, você tem que fazer um diagnóstico. Eu falo, não, beleza, vamos fazer. Vamos fazer. Até amanhã a gente termina. Daí já não é, entendeu? Então, me coloca de outra forma. Como que vocês ajudariam eu construir essa minha empresa que eu comecei agora, do zero, na área de chatbots com inteligência artificial? Nossa senhora, hein? Uma pessoa que já tem uma experiência ali de né, empreendedorismo, já tem... Não, vocês estão contratadas. Tá, nós vamos fazer uma consultoria ali pra... Paguei 200 mil cada uma, tá bom já pra começar, né, Fran? Peraí, a gente pode cancelar a gravação. Vamos fazer direito então, né, Alex? Eu não sei por que ele gosta de falar de números de dinheiro, porque quando fala de 200 mil, já esqueci tudo. Agora vamos lá. Dá pra mim. Pra quando você quer, né? Mas, porque quem tá nos ouvindo pode fazer sentido. E faz muito sentido. Eu acho que às vezes nós queremos contratar, que eu estou nesse momento, de falar assim, é o momento de eu trazer alguém de marketing já para me ajudar? Porque eu ainda sou um MVP, né? A gente coloca aqui na startup, o caixa é pequeno. O dinheiro que o pequeno empresário tem, às vezes é muito mais para fazer a caneca, que é o produto. Então, o dinheiro que ele tem no caixa, ele é contado. Então, quais poderiam ser os primeiros passos para o cara fazer direito o marketing? Se vocês me ajudassem aqui a fazer essa dinâmica, que diagnóstico é esse? O que vocês perguntam? E quais seriam os primeiros passos? Eu vou até acrescentar uma coisa, Alex. Acho que a Andrea pode até contribuir bastante com isso. Que eu gosto quando eu pego uma empresa assim que está surgindo. Eu estou com uma empresa que está surgindo. Estou assumindo uma empresa lá na agência. Ela está iniciando. E eu falei para eles o seguinte... Fran, quanto eu invisto em marketing, eu não tenho faturamento. Eu não tenho faturamento. História. É o pior cliente, né? O cliente sem dinheiro aí complica. Eu tenho meia dúzia de investidor, mas eu não tenho faturamento. Eu não sei por onde começar. Eu falei assim pra ele, vende o primeiro. Vende só o primeiro. A gente começa um modelo. Conquista o primeiro cliente? Conquista o primeiro cliente. Para uma empresa que está surgindo, antes de você falar de marketing, de planejamento, de diagnóstico, de desenhar persona, se você criou um produto, você criou para alguém, certo? Você criou essa caneca para alguém. Sim. Então, se você criou isso aí, você já sabe para quem que você pode vender. Então, vende o primeiro. Adorei o que você falou. Quer vir trabalhar? Né? Não, porque tipo assim... parece que esse primeiro passo... Do empresário, porque às vezes ele acredita que tem um produto que ele não tem. E aí vai fazer um marketing para um produto ruim. Cara, você conquistou um cliente, aí faria sentido falar assim, esse cliente que você conquistou está feliz?
Eu acho que daí existe um passo antes até. O que você prometeu para esse cliente? O que você entregou para esse cliente? O que é a expectativa que ele tem? E qual é o percentual que você vai alcançar da expectativa dele? A gente já começa um bom diagnóstico, não Você começa? concorda, Andréa? Eu concordo porque, assim, primeiro eu falo que... Eu adorei também, Fran, a questão de você fez um produto para alguém. Eu falo que marketing, primeira coisa, assim, você serve alguém. Né? Você tem marketing quando você realmente entendeu que você tem algo que vai ajudar a vida de alguém. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, isso já é a premissa. Se você desenvolver um produto ou um serviço, você faz isso... Está resolvendo algum problema real. Exato, é o primeiro ponto, né? eu acho. Você vai mudar a vida de alguém com aquele teu produto ou serviço? E o segundo ponto é isso. Então, porque justamente, né, você às vezes tem um processo e os clientes acham que é muito demorado, complexo, caro. E aí você tem esse momento de primeiro entender se você fez essa venda, qual foi a tua entrega, a expectativa. E eu falo que muito da diferença do preço e valor é justamente isso, né? A expectativa de um cliente, quando você entrega, mesmo que seja um mínimo, mas acima dessa expectativa você já criou valor. A partir daí, a gente começa também a entender como é que eu consigo melhorar esse processo. Então, muitos clientes têm produtos que falam, não, meu produto é maravilhoso. É o melhor. Imagina, não tem concorrente. Quando eu pergunto assim, quem é seu concorrente? Não tem concorrente. Esse é o pior. É o pior, porque ele fala assim, não tenho concorrente. Porque o meu produto é ótimo, não tem nada no mercado. E aí, assim, é que nem mãe, né? Seu produto é o teu filho, é lindo pra você. Mas nem sempre ele vai ser pro mercado o melhor. Então, a gente também faz muito essa avaliação. Mas a gente só consegue fazer isso realmente quando ele tem um caso real ali. E você sabe que, você falando isso, me vem algumas coisas que acontecem muitas vezes, porque alguns empresários, Alex, eles são desconectados dessa realidade de qual problema ele está resolvendo, o que ele está prometendo, o que ele vai entregar. E aí, você fala assim pra ele, você sabe me dizer isso? Ele não sabe. Não sabe. Só que, aí como que eu venho resolvendo esse problema? Uma dica, hein? Fica até pros nossos concorrentes essa dica de outras agências. Boa. Eu falo assim, grava pra mim uma reunião comercial que você esteja apresentando o seu produto para um possível cliente seu. Ah, mas posso simular? Eu falei, não. Tem que ser não real, simule. né? Você vai avisar ele, vai falar, estou gravando essa reunião porque eu preciso coletar informações sobre essa reunião. Durante a apresentação do produto, o vendedor vai falar qual é o problema que ele está resolvendo, o que ele está prometendo e qual é o tipo de negociação que ele faz. Para uma agência de marketing, para um profissional de marketing ou para quem quiser estudar esse mercado, não tem coisa melhor. Porque ali você consegue entender o negócio do cliente. Eu venho fazendo isso com alguns clientes. Porque tem coisa que é tão difícil de você entender... Exato, que, como você falou, eu não tenho concorrente, é o pior. É o pior. É o pior cenário não ter concorrente. Porque você não tem estudo de mercado, você não tem previsão, você não tem nada. Então, nesse caso, sim. No caso do Alex, por exemplo, ele já vendeu o primeiro. A gente tá fazendo a analogia com o seu projeto. Você já vendeu o primeiro. Além de você ter feito ali o que você prometeu, o que você ia resolver e qual a expectativa do seu cliente, você já tá andando um tempo e você já tá enfrentando alguns desafios da realidade do seu setor. Você já consegue com isso, é muita informação, né? Então, no seu caso, coletando essas informações, fica mais fácil de desenhar argumentos mais palpáveis numa negociação. E, às vezes, o marketing é você fazer uma boa apresentação comercial. Começa por aí. E aí as coisas vão andando. Em alguns clientes, além desse diagnóstico inicial, mas eu acompanho um atendimento. Então, vamos falar do mercado imobiliário, que é onde também eu tenho um pouco mais de experiência. Muitas vezes eu vou até o plantão, vejo o corretor atendendo, eu vejo como que o cliente entra, para onde ele vai, o que ele olha. Por quê? Porque é importante a gente entender tanto a jornada do cliente, mas também como que está sendo a ponta, né? Para entender essas expectativas, possíveis falhas ou não. Porque quem está envolvido no negócio, muitas vezes não tem essa visão. Aquilo que você falou, ele quer o resultado rápido, ele acha que ele tem o melhor produto e que tá tudo certo, ele só precisa de marketing. E às vezes ele para de olhar para, na verdade, o que é mais importante, que é o público-alvo dele, né? O cliente dele, o que esse cliente dele quer, né? E como que ele consegue fazer essa jornada ser a melhor experiência desse cliente. Porque outra coisa também que eu falo, o marketing, as empresas têm a ideia de que o marketing é muito caro, né? Você falou isso, o digital trouxe muito, eu acho, que esse acesso, mas ainda assim eles falam, não vou contratar porque é muito caro. E muitas vezes eu não invento a roda. Às vezes eu chego na empresa e falo assim, olha, você pode... Como que estão os seus clientes que já estão dentro de casa? Se já tem uma carteira boa.
às vezes ele só precisa dar uma atenção melhor aqui. Ele não precisa nem de clientes novos, ele não precisa nem de campanhas ou de alguma tecnologia, uma ferramenta muito grande. Então, é muito esse olhar, às vezes, né? Que as empresas acham que é muito inventar roda, que vai trazer uma estratégia mirabolante. E muitas vezes não. É que no dia a dia, né, quem tá ali dentro não consegue ver. E aí eu venho com esse olhar e falo, vamos entender primeiro tudo que você tem. Às vezes você consegue já otimizar. Ainda mais que, né, óbvio, a gente está falando de 2 setores completamente diferentes, né? Se nós fizermos a analogia com a inteligência artificial, você tá numa pegada que é o hype agora. Agora é a tendência da vez. Todo mundo quer, mas ninguém sabe exatamente o que é. Sim. Os que falam que sabem tudo também não sabem muita coisa. E aí existem as empresas que vão criando estudos, vão trabalhando essa tecnologia e demanda tempo, demanda uma série de coisas para poder projetar. Então você já enfrenta um desafio de um assunto que está no hype aí, que todo mundo quer. É bom, mas até explicar aqui como funciona, como construir, né, é um grande desafio. No mercado imobiliário a gente já vê outro problema. Alto custo de aquisição e às vezes é o projeto de vida da pessoa. Boa parte porque né? Mesmo que seja, né, para o primeiro imóvel ou um upgrade, ou é a casa que ele quer passar o resto da vida dele naquela casa, a gente tá falando de um sonho e um valor monetário, né, de investimento muito grande, né? E às vezes a pessoa fica a vida inteira pagando, né? E quando a gente, então, vou tentar resumir. Eu achei fantástico o que você colocou, Fran, porque parece-me que se eu tenho um produto, pelo menos já está testado, existe demanda, então tem um mercado endereçável, né? Então o cara, ele dá os primeiros passos. Então quando a gente tenta voltar para os fundamentos do marketing, os 4 P's do marketing ali, quando a gente lê Philip Kotler ou Seth Godin, ainda faz sentido, olha, você tem o produto, né, o primeiro P, né? Tá num preço que as pessoas querem pagar, então agora vamos lá, vai ter uma distribuição, onde é seu ponto de venda? É um e-commerce, tá funcionando? Ou vai ter uma loja física? Aí vem a promoção. Ainda faz sentido falar dos 4 P's ou é uma coisa que ainda está defasada? Isso eu acho que não morre nunca. A gente tem muita coisa nova que vem chegando, os Cs, os As, enfim, dentro do marketing tem muita coisa, mas o básico são esses 4, pelo menos. Porque eu vejo muita empresa também entendendo que o marketing é só a comunicação, é só um dos P's. E aí o marketing entra numa empresa, né, onde eles falam assim, a gente precisa de marketing. Eu vejo esse termo muito, né? Aí quando eu entro, eles querem uma campanha publicitária, ou eles querem promover um produto ou um serviço. Só que aí quando a gente volta para os outros P's, que são os mínimos, né? O básico, errou no preço, né? Errou em outros P's ali que não adianta, que não tem comunicação que faça milagre. Então, ele é o básico ainda, né? É pelo menos ter esses 4 P's bem definidos, é o mínimo para a gente começar a entender como é que essa empresa vai... E eu prestei uma consultoria nisso essa semana. Para um cara que está querendo montar um negócio de dropshipping. O meu menino de 13 anos. Você acredita que ele veio com essa história para mim? Pai, tô querendo montar um negócio. Eu falei, você tá querendo montar um negócio? Né? Ele já vendeu brinquedinhos é um condomínio, né? Então ele pegou 2, 3 amiguinhos, cada um entrou com 10 brinquedinhos que não brincava mais e venderam para as crianças menores. E eles fizeram 600 reais. Eu fiquei preocupado de algum pai vir atrás de mim. Porque uma mãe me parou um dia lá na academia e falou assim, você é o pai do menino do Pix? Eu falei, pronto. Nossa, deu ruim. Deu ruim. Aí ele veio essa ideia de dropship. Eu falei, Henrique, quer montar dropshipping? Mas, não, pai, ó, eu divulgo e aí a própria empresa entrega. Não é isso o dropship? Eu falei, pô, beleza, eu acho que é isso. Então, eu já abri uma conta na Shopify. Eu falei, mas você tá adiantado demais, você precisa... Eu falei, não, vamos... Aí, parece-me que esse universo do marketing digital, quando a gente vê Virgínia vendendo 100 milhões... Fran, parece-me que tá surgindo agora um empresário que quer as coisas mais rápido. Ele quer vender a caneca que a gente tem que botar outras coisas aqui para nos dar exemplo, né, Fran? Mas ele quer vender um celular. Antigamente, o cara falava, Alex, eu quero vender 10 mil canecas por mês daqui 10 anos. O cara quer vender hoje 1 milhão de canecas em 6 meses. O marketing digital acelerou esses processos
Eles estão... As pessoas veem essas pessoas na internet, tipo o Thiago Fint, pegando essa galera, e não sou contra, mas parece falando assim, deixando as coisas muito, muito simplórias. E quando o cara vai de fato empreender, eu comecei a falar pro meu filho assim, beleza, cara, você montou a loja, o que você vai vender? Você acredita que ele respondeu para mim que é aquele grip de... Pai, eu tava pensando naquele negócio de apertar a mão, porque os adolescentes querem deixar a mão mais forte. Uma ideia boa. Ele toca mais. Aí ele falou... Aí eu falei pra ele assim, mas vem cá, se essa loja que você vai pegar o equipamento, não entregar o produto, como é que você faz? Não sei. Mas o cara que não recebeu o produto, ele vai atrás de quem? Pai, não sei, vai atrás de você. Uma cadeia ali, né? Aí eu pensei assim, na verdade, ele vai vir atrás de mim, que sou seu pai. Porque você não tem nem idade para... Aí a gente brincou, deu risada, mas o empresário está enfrentando isso. Ele quer um resultado rápido, mas porque o marketing digital parece que deixou todo mundo acelerado. E isso não tem atrapalhado ele fazer um plano mais de longo prazo. Não deveria ele pensar assim, cara, esse projeto de marketing... Você quer fazer uma empresa como um garoto de 13 anos que se quebrar, quebrou? Quebrar, quebrou! Vou tentar outra? Ou você tem uma visão de uma empresa mais de longo tempo? E aí, se você quer uma empresa para durar 50 anos, não é melhor você fazer um bom planejamento para 12 meses? Você acha que é um bom argumento para o cara tirar o escorpião do bolso e fazer um plano melhor de marketing? Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma visão em Y disso. Vou explicar por quê. Eu acho que alguns modelos de negócio, eles podem planejar a longo prazo. Porém, eles têm que estar atentos com a mudança do consumidor, com a jornada do consumidor, porque ela está completamente maluca. E aí nós vemos um exemplo disso, vamos pegar um aplicativo como o Mercado Livre. O Mercado Livre inicia, as pessoas começam a falar mal do Mercado Livre. Mas será que esse vendedor existe? Será que ele entrega? Para resolver esse problema, eles começaram a criar uma política antifraude interna. Porque você comprava um celular e chegava uma pedra na sua casa. Exatamente. Então, eles começaram a resolver o primeiro problema. Veja, uma empresa que surgiu... Tô dando um exemplo, uma empresa que tá gigantesca hoje, tá? É um monstro de empresa, mas vamos pensar nela lá. Aí eles começaram a ter um outro problema. A entrega. Aí eles começaram a pensar assim, transportador é caro, e não sei o que é caro, não sei o que é caro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver o problema. Eu vou começar a contratar quem de repente está desempregado, quem tem uma minivan em casa, quem tem um carro em casa. Então, se você tem um Fiat Uno na sua casa, você pode fazer entrega para o Mercado Livre. Só que o Mercado Livre vai entender o percentual que você pode entregar. Você vai ficar cadastrado, você vai lá e vai fazer a entrega. Você pode ver que isso resolveu o problema da velocidade da entrega. Aí começa a questão do seu filho, por exemplo, do menino de 13 anos, começar a vender um produto e não ter lugar para guardar esse produto que ele comprou, que ele quer vender, que ele está começando a crescer o negócio dele. Ele começa assim com meia dúzia de coisas, mas depois ele começa a crescer. O que o Mercado Livre faz? Monta uma estrutura de estoque. Então, dando um exemplo como o Mercado Livre, eu estou falando de uma empresa a longo prazo, ela se planeja a longo prazo, mas ela aproveita os momentos, as reclamações, ela aproveita das reclamações, ela olha para aquilo para não fazer aquilo virar a história do limão azedo, como que é? Eu sempre erro os trocadilhos. Te jogarem um limão, faz uma limonada? Isso, exatamente. Joga um limão, você faz uma limonada. E é o que eles fizeram. Então, eles têm um planejamento de longo prazo, estão com uma estrutura gigantesca e aproveitaram um momento ali. Eu acho que esse... E vai ajustando. Exato. Agora, nós temos o pequenininho ali. Que ele pode ter uma aptidão a influenciador. A gente tem que entender que a pessoa também tem que ter um dom para ser influenciador. Você tem que ter carisma. Tem. Né? Uma Virgínia não surgiu do nada. A menina, ela tem carisma, ela tem presença, ela é ousada, né? Então,
Ela entrou ali e virou uma influenciadora. Ela influencia um público, e aí respondendo os seus P's lá, ela influencia o público que olha para ela como uma referência. Não é 100% do público. Tem muita gente que não concorda com o estilo de vida dela, tem muita gente que não olha aquilo que ela faz como uma referência, mas ela tem uma boa parcela de audiência, então ela faz sucesso. E aí, esse público que é o menorzinho, ele pode virar um influenciador ou pode virar um microempresário que usa uma empresa grande de apoio. Então, eu acho assim... São vários modelos de negócio. São modelos, ali, né? Eu brinco que são 2 caminhos, né? Um deles, para você ter um grande sucesso, você tem que ter dom. Então, né? talvez saber o modelo primeiro, né? Eu tenho um ponto também que eu acho bem importante quando a gente fala disso, que é o posicionamento. Então, você falou do Mercado Livre, eu gosto muito desse exemplo, porque o Mercado Livre, todo o ecossistema dele, também nunca perde de vista o que ele promete. O que ele promete? Uma rápida entrega. Então, se ele vai ter que agregar pessoas para, além de ser de um ecossistema ali, mas ele sempre vai estar na linha do que ele prometeu. Então, qual que é a diferença dele? Por exemplo, você pega para o Magazine Luiza ou outro e-commerce ali, a entrega. Pode ser que o valor dele não seja o menor, mas ele promete em 24 horas, ele promete quase no mesmo dia. Entregar no mesmo dia. E aí, todo o ecossistema dele, todas as estratégias também visando isso. Nunca perder isso de vista. Então, é o posicionamento. A Virgínia é a mesma coisa. A Virgínia, ela tem... Você vê que às vezes a Virgínia aparece de cabelo preso na live. Ela aparece, às vezes, de pijama em casa. Aí você fala, cara, ela fatura milhões quando ela abre a câmera. Mas ela também tem um posicionamento para um público específico. Não é todo mundo. E ela justamente tem uma imagem diante desse público. Então, uma das coisas também que eu acho que é sempre legal a gente falar é isso, né? Então, existe esse planejamento mais a longo prazo ou a curto prazo, depende do modelo de negócios, mas tem um posicionamento de acordo com o teu público. E aí as suas estratégias vão ser baseadas nisso. Deixa eu tentar, então, consolidar de novo. Veja se poderia ser um bom caminho para a nossa audiência. Quero começar uma empresa. Tem um planejamento de longo prazo, pelo menos com as estacas, qual mercado você quer atingir, qual o seu produto, qual o seu público. Porque senão a pessoa fica sem norte. Sim. Se a cada 3 meses ele tiver que pivotar, talvez seja ruim. Então, a pessoa tem uma tese. Eu acredito que se eu montar uma empresa de óculos diferente do que tem no mercado hoje e tal, eu vou conseguir isso tal em tanto tempo. Aí entra essa questão do posicionamento. Posicionamento, se a gente traduzir de um português melhor, posicionamento poderia dizer que é a forma com que as outras pessoas enxergam a minha empresa, a forma que eu me posiciono diante do público e a forma que as pessoas vão me enxergar. Como que eu consigo construir isso? Eu entendo que o posicionamento é a posição que você ocupa na mente do consumidor. Então, é como ele te vê mesmo, né? Então, e tudo isso está atrelado, lógico, que às suas atitudes, às suas estratégias, ao seu dia a dia ali. Eu brinco muito que, assim, o marketing, eu falo que não é uma briga de quem é o melhor ou quem é o pior. É uma briga por um posicionamento, é como o cliente te vê. Porque tem empresas que são muito boas e o cliente não entende, né? Eu falo que são empresas muito boas com marketing não tão bom, empresas não tão boas com marketing muito bom. E aí, o cliente tem essa percepção de que parece que é melhor. Então, o posicionamento é a posição que a sua empresa ocupa na mente do cliente. Então, por exemplo, o Mercado Livre se posicionou como a entrega mais rápida. Então, quando eu pensar que eu preciso de alguma coisa para amanhã, eu nem entro em outro site, eu vou direto no Mercado Livre. Então, isso é importante. Você comentou um pouco antes, Alex, também desse imediatismo, que isso também é importante a gente falar, porque esse imediatismo, ele acontece, é nítido, a gente vê isso nas empresas, né? A gente também sente isso. O consumidor tem mudado muito, a pandemia trouxe isso. Eu falo que não existe mais empresas que tenham uma jornada tão longa no sentido de entregas. Então, mesmo que eu tenha, móveis planejados, que antes demorava, 90 dias, 120 dias, o consumidor hoje fala, eu vou comprar para demorar tudo isso para chegar, não, eu preciso achar outra alternativa. Então, as empresas também tiveram que se reinventar para tentar fazer entregas mais rápidas. Então, essa velocidade, ela existe. Existe no WhatsApp, no velocidade 2, a gente está nesse momento. Mas isso também é um pouco perigoso para as empresas, quando eu falo assim, chegou agora uma nova questão ali do Instagram, um novo algoritmo, então eu vou agora para esse caminho. Não, agora mudou, agora eu vou por esse caminho. Isso também é uma coisa que eu sempre coloco que é importante. Aí vem muito desse planejamento, né? Onde eu quero chegar a longo prazo, aproveitar essas oportunidades no meio do caminho, mas não também ir conforme a onda vem, porque senão você chega num momento que você não consegue sustentar mais. Porque pegando um posicionamento parecido com o Mercado Livre, que é da Amazon. Ela demorou
anos no Brasil para ter um mix de produtos maior, porque eles ficaram estruturando a logística, para depois falar, vamos começar a trazer agora mais produtos. Mas a visão do Jeff Bezos está ali muito forte desde o começo. Quem nós queremos ser? Então, nós vamos querer ter preço, nós vamos querer ter um portfólio grande de produtos e serviços. Eu acho que a Amazon, a pegada é outra. Eu acho que a Amazon, além disso que você falou, eu acho que tem um detalhe neles que é notório. E eu até li um livro que conta esse case de fio a pavio. E eu, depois que ele falou isso, eu falei, cara, por que eu não pensei nisso? Porque eu não entendia qual era realmente a visão da Amazon. A Amazon passou quase 1 ano brigando com o pessoal de tecnologia para facilitar compra. E como que ela fez isso? Ela criou um processo, alguns produtos que você criava uma conta na Amazon, então você pode ter uma conta no Kindle, você pode ter uma Amazon no Amazon Prime, você pode agora o Amazon Music, que você tem agora, né? Tipo, nos Estados Unidos tem o Amazon Key, que você pode liberar uma fechadura da sua casa, tem um código para o cara entrar e colocar a entrega dentro da sua mesa. Então, são uma série de coisas. E você compra com um clique. Definitivamente, se você quiser comprar algo na Amazon, você compra com um clique. E tá escrito ali, inclusive, E se você quiser cancelar a compra, é um clique. Você não precisa fazer nada. Você vai falar cancelar a compra, ele vai falar, tem certeza? Sim. Pim, acabou. Você cancelou. Cancelar uma assinatura na Amazon é a coisa mais fácil do universo. Não está escondido, você não precisa procurar como, nem onde, nada. Se você quiser cancelar uma compra, na hora você cancela. E o Mercado Livre está começando a ir por esse caminho. Você pode cancelar... Antes de chegar o produto na sua casa, se o motorista está indo até a sua casa. Deseja cancelar? Você já tem as opções. Você pode ir lá clicar cancelar. Na hora. Eu não quero mais, tá demorando para chegar, eu não quero mais. Então, assim, eu acho que a Amazon trouxe não só preço, mix de produto, mas a facilidade. Era muito difícil comprar online. Essa experiência do cliente, né? Era muito difícil. Então, e aí nós vemos um atendimento rápido. Você manda uma pergunta, você logo tem uma resposta. Se você tem um problema, logo isso se resolve. E isso não está sujeito aos vai e vens do mercado, porque sempre o consumidor vai querer preço, vai querer um bom produto e vai querer um bom serviço. Agora imagina que então, você pode mudar tudo, mas essas 3 coisas, quem conquistar vai ter vantagem, né? Eu cheguei a ter... A gente tem o Amazon Prime em casa e, sem querer, meu sobrinho clicou lá e assinou um Paramount. E eu nem vi que ele tinha assinado. Papai assinou. Quem não? Rapidinho. Quem não? Quem nunca, né? Aí, aquela pessoa que acompanha bem as contas. 3 meses depois. Passou uns 3 meses, eu falei, o que é isso? Aí, entrei dentro do aplicativo da Amazon e coloquei assim, ó... aluguei sem querer, né? Tipo, tem lá uma opção. Foi sem querer. Eles perguntaram, você quer que se torne os 3 últimos meses? Uau. Eu falei, tá de brincadeira. Tá. Ou seja, pra eles é mais importante que eu fique feliz Sim. do que os R$12,90 que foi cobrado na minha conta, entendeu? Mas aí tem uma questão cultural também. Nos Estados Unidos, você compra um produto, você fica com ele um mês, você quer devolver, eles pegam de volta e falam, não usei. Você não precisa ficar provando nada, né? Então, aí tem uma questão mais cultural, que é difícil até a gente entender. Não, é que eu acho sensacional. Aí começou algumas pessoas nos Estados Unidos, que é inédito, burlar isso, de usar. Mas é interessante, eles não pegam nota, eles não pedem nota, eles não perguntam se você usou, mas quer devolver, devolve. Mas que é impressionante e você tinha falado, Andréia, Alex, eu preciso saber qual que é a imagem que a empresa criou na mente do usuário. Isso é marketing. Essa construção do meu posicionamento. A empresa tem um posicionamento. O público vai ter a imagem da empresa. Então, as coisas se encontram no meio do caminho. E o que vocês acham? O cara que está ali precisando conquistar esse pedacinho da mente das pessoas. Porque é a coisa mais preciosa hoje, é a atenção.
Disputadíssima. Né? A Netflix não quer que você durma, tá bom? Não, próximo episódio. Não, vai automático. Várias sugestões. Esse hack aumentou não sei Acabou quantos por cento. Que você não precisa dar um clique pro próximo episódio, vai automático. Aumentou a taxa de watch time. O melhor é quando acaba a série, que vem aquela alternativa. Você série. Gostou dessa, capaz de você gostar dessa aqui também, ó. Vem vários. Parece que o marketing hoje tem que entender esse jogo, que é o jogo da atenção. Como conquistar a atenção das pessoas no universo de hoje, que tá tudo muito efêmero. Pegar 1 segundo da pessoa no Instagram tá difícil. As campanhas de marketing de performance, nós estamos batalhando muito, voltando a tentar fazer coisas mais criativas, porque não tá fácil. É muita coisa, e parece que a gente desenvolveu uma capacidade, mas isso daqui é publicidade. Isso daqui é publicidade. Aí vem uma pessoa aqui na Virgínia que se conecta com um tipo de público e conquista a atenção, e a partir do momento que eu tenho a sua atenção, eu consigo vender o que eu quiser. Então, o que vocês acham para a empresa que está dando os primeiros passos no marketing? Eu preciso conquistar a atenção das pessoas, Alex. Eu não consigo contratar um influencer. Não quero ser influencer, porque também dá um trabalho. Não vai entrar nesse jogo, vai. Eu não quero ser influencer, não quero contratar influencer, não tenho grana, não consigo fazer mídia de performance, mas eu tenho um bom produto, já está testado, meus clientes gostam de mim. O que vocês acham? Ainda dá tempo dessa pessoa construir conteúdo para conquistar uma audiência e conquistar a atenção das pessoas? Se dá tempo? Sempre é tempo, né? Sempre dá tempo. Eu acho que tem uma questão ali que é constância. Então, eu sempre, falando de novo do Mercado Livre, ou que seja da Amazon, é assim, qual é a minha promessa e bater muito em cima disso. Quando a gente também tem muita informação, não, eu sou mais rápido, eu sou melhor, eu faço 4, 5 mas o comunicar isso tá difícil, tá caro. O conteúdo poderia ser uma forma de eu divulgar isso e conquistar pessoas? Porque aí você também tem um outro fator que eu falo também, que muitas empresas nem exploram tanto, que é o próprio usuário. Então, ele gerando conteúdo, né? Então, isso também acontece bastante, né? Tem empresas que não tem muita verba, não tem muito o que fazer, então eu falo assim, vamos trabalhar prova social, vamos pegar os clientes que já compraram, o que eles estão falando de você? Porque a gente tem dentro da jornada de compra também, ainda mais quando é uma compra mais complexa, o medo de errar, né? Será que se eu comprar isso vai ser uma boa compra? Será que é um investimento muito bom? Então, quando eu tenho uma outra pessoa validando, falando, olha, eu já comprei, foi bom, a experiência foi boa. Né? Você vê a Fran falando aqui da Amazon, ela tá falando um relato de uma experiência positiva, achei sensacional. Isso também é marketing. Então, muitas vezes, voltando até lá no início, às vezes não é um investimento tão absurdo, mas é você fazer o básico bem feito, atender o seu cliente da melhor forma possível, porque ele também vai ser gerador de conteúdo. O que você acha? Eu vejo assim, ó, olhando o que o Alex falou, vamos pensar em como eu iria para essa estratégia. Basicamente, você está falando que a pessoa não tem dinheiro, ela tem um produto, mas ela não tem clientes, ela não quer investir, ela não tem carisma, não tem dom para ser influenciador. Ela quer vender. Tá difícil. Esse cara aí tá difícil, né? Não é impossível. Mas ela tem um produto, ela tem um cliente. Ela tem cliente. Passou aquelas primeiras liçõezinhas que vocês deram, ela passou. Ela tem um produto. E tem um cliente. Ela tem alguns clientes, os clientes estão contentes. Ótimo. E a minha pergunta para você é: fazer conteúdo poderia ser uma estratégia de marketing? Eu acho que sempre é uma estratégia. Você, os algoritmos por padrão, eles vão atrás dos caracteres que você está inserindo lá na rede. Então, fazer conteúdo textual é bom, fazer algo, usar alguma ferramenta gratuita para aquilo virar áudio e colocar ali para quem não quer ler, poder escutar, é muito bom. Contratar uma ferramenta, você pode ser ruim de criação, você pode ser péssimo designer, mas contrata uma ferramenta tipo um Canva, né? E cria ali uns textinhos e vai postando nas suas redes. Isso já vai ser alguma coisa positiva para começar, pelo menos para você criar um endereço na internet, né? Ah, não tenho dinheiro para fazer site. Vai no Wix, escolhe um template, sobe sua logomarca lá e coloca um texto ali, cria um texto. Pede para um revisor de Google ver se você tá com o português correto. As ferramentas e tecnologias ajudam bastante nesse momento. Né? Eu tô dando uma dica de um cara que não tem dinheiro para nada, né? Então, já ajudou.
Mas além disso, eu acho que ele tem que ter... Quando não se tem dinheiro, tem que ser criativo. Então, eu começo pensando assim, tá? Eu fechei 3 clientes aqui na minha base. Eu tenho 3 clientes na minha base. Bacana. Qual que normalmente é o tamanho do cliente que você fechou? É um cliente aí que, sei lá, tem uma média de uns 30 funcionários. Tô dando um exemplo, tá? Só pra você ter uma noção, pelo menos, da faixa. Dá pra fazer ali, né? Começa se perguntando assim, os meus 3 clientes, eles estão aí na faixa entre 20 e 30 funcionários, tá? Então, você tá pegando pequenas empresas. Você já sabe, pequenas empresas. 2, o meu ticket médio ali, para eles pagarem, é, sei lá, R$500 por mês. Tô dando um exemplo novamente, tá? Doutor. R$500 para uma pequena empresa, às vezes, é um boleto salgado. Então, você tem que fazer ele achar que ele tá feliz. Esse é o segundo ponto. Então, a gente já tem mais ou menos a faixa de preço. E aí, você pega esses 3 clientes e vai trabalhando a experiência dele e tentando pegar um feedback positivo. E seu cliente fala, puxa, pra mim, tá funcionando legal. Viu? Oi, cliente, tudo bem? Eu tô precisando de uma ajuda sua. Você consegue me indicar algum cliente, algum amigo seu, empresário, mais ou menos aí no mesmo perfil seu, para que eu possa mostrar a minha ferramenta? É uma alternativa. Você pega dentro dos seus 3, você multiplica para mais 3. Né? É a regra do livro. O Seth Godin fala isso no livro Tribos. Eu acho interessante. Como ele é um escritor, todos os amigos dele chegam para ele e falam assim: Seth, como que eu faço para vender livros? Eu quero vender meu livro, eu quero escrever um livro e vender. Ele fala, é simples, primeiro você escreve. Tem um livro, né? Hoje em dia, você não precisa procurar nenhuma editora, que hoje em dia, digitalmente, você consegue fazer isso de uma forma muito fácil. Antigamente, era uma burocracia para você publicar um livro. Hoje em dia, qualquer pessoa publica um livro. Então, publica o seu livro. Aí, você vende para uma pessoa, como eu falei também. E na hora que essa pessoa comprar o seu livro, você tem que convencer ela a ler o seu livro. Olha que legal. Então, por exemplo, você vende um produto, seu produto, você tem que convencer o seu cliente a usar o seu produto. Porque, pasmem, muita gente contrata o produto e não usa. É o que a Netflix tenta fazer. Fazer você ficar usando o aplicativo para você ser interessante. Então, você tem que fazer o cara usar o seu produto. E trazer mais informação, cada vez mais informação, né? Ele usou o seu produto, pergunta para ele se ele gostou do seu produto. Gostei. Legal. Então, pode me indicar alguém? E aí você vai crescendo. Então, no caso do livro viu? Beleza, você pode falar para 10 pessoas que você leu esse meu livro? Por favor? Viu? Eu li o livro Tribos do Seth Godin. É muito bom, você deveria ler também. E você também. Então, tá vendo? Nesse aspecto, eu já estou indicando um livro para as pessoas. E quem estiver ouvindo vai, de repente, ver. Então, acho que não só criar conteúdo. Eu acho que existem outros caminhos que o pequeno empresário tem que fazer. Porque o que também acontece muito eu quero novos clientes. E isso vem muito de encontro com faz o seu melhor. Aquele cliente que você tem, não importa se é 1, 2, 3, ele tem que estar muito satisfeito com você. Então, assim, o melhor que você puder entregar para ele, você entrega. Porque ele vai ser quem vai indicar. De repente, você vai conseguir aumentar o ticket para vender para o mesmo cliente, né? Você vai conseguir oferecer outras coisas. Mas o primeiro passo é que ele esteja satisfeito, né? É que aquele produto ou serviço fez sentido para ele. E aí eu vejo isso. Muitas empresas pecam nesse relacionamento com esse cliente, porque a visão tá tão novo, né? Preciso aumentar, preciso gerar novos clientes. E não olha para a base. E na base, muitas vezes, você não precisa de um investimento tão grande de marketing ou de comunicação, enfim. Porque você consegue indicações, vender mais para o mesmo cliente. Indicação. Você sabe que esse é um dos segredos da Prudential. A Prudential é uma empresa de seguros para executivos, é uma das maiores dos Estados Unidos. E o que aconteceu no Brasil? Eles montaram os Life Planners. E o Life Planner, Fran, faz uma coisa que é interessante. Ele não pega a indicação de um cliente. Ele pega também, mas ele já pega a indicação do lead. Vamos supor, eu atendi um cara que queria ver a Prudential, eles prestam uma reunião, uma consultoria muito boa. Eles mapeiam, eles te dão toda a atenção. Mesmo você, antes de fechar, antes de se tornar cliente... Ele pede indicação. Ele pede indicação. Ô, Fran, fez sentido esse bate-papo que você teve aqui comigo? Não, poxa, Alex... Legal você me explicar tudo isso. Você viu como foi legal te mapear as áreas de risco sua, para você pelo menos pensar no seu futuro? Poxa, isso daí foi legal. Porque é legal mesmo.
eles fazem um mapeamento. Fala, viu, se você pudesse indicar isso que eu prestei aqui para você, para 2 amigos seus, você me indicaria? Quem que é? Passa aí para mim. Então, isso fez os life planners Sim. venderem muito mais. Às vezes, sem dúvida, indicação. E vocês estão falando bastante livros, citamos aqui o Seth Godin. A gente estava vendo que você gostou de 3 leituras, mas uma delas é, que eu não li ainda, o Desmarketize-se, do João Branco. É bom, o que você aprendeu legal dele? Na verdade, o livro, e aí ele vai muito do encontro com o que ele também faz, que é o marketing com menos cara de marketing. Sim. E aí vem muito disso, né? As pessoas estão ali, ela já sabe que é um anúncio. Ela não quer ver um anúncio. Porque na época que a gente tinha, por exemplo, a televisão, você era obrigado, né? A parar naquele intervalo comercial, assistir aquilo para seguir com a programação. O digital trouxe isso, você não precisa, né? Então, quanto menos você interromper né, aquele momento, para as pessoas é melhor. Então, você falou da Virgínia, né? Ela vende sem parecer que tá vendendo. E a ideia do marketing, do Desmarketize, é muito isso, né? Eu faço marketing, mas sem ser aquele marketing que parece que eu tenho que empurrar um produto, que eu tô atrapalhando aquele momento da pessoa porque eu quero oferecer alguma coisa. Então, quando eu trago o marketing, mas eu insiro ele no dia a dia das pessoas, né? Oferecendo realmente algo que entenda que aquilo é importante, é útil, vai mudar a vida dela. Então, é um marketing com cara de menos marketing. Então, é bem essa filosofia do livro, eu gosto bastante disso. Então, quando você tá lá com a sua caixa cheia de spam, isso é um marketing muito ruim, você nem lê mais, às vezes você deleta aquilo ali, né? Então, aquela rede social, aquele Instagram com cara de folheto, só tem oferta. Então, esse marketing é um marketing que não funciona mais, né? Então, é como que a gente traz isso pro dia a dia das pessoas de forma que elas entendam que aquilo é útil, é importante, vai mudar a vida delas. Volto a falar dessa questão do conteúdo, Fran. Parece-me, Andréia, sei lá, se eu vendo caneca, a gente precisa colocar outros objetos aqui nessa mesa, Fran. Se eu vendo caneca e eu começar a fazer um Instagram sobre como usar a caneca como um vaso. Boa, ótimo. Eu falar outras utilidades para caneca. Minhas crianças adoram que a gente tem aquela maquininha que eu ganhei, fui comprar uma... Antes de roubar a máquina de café da agência, sim. Eu tinha aquela maquininha que usava as cápsulas. Sim. Quando eu comprei, veio uma maquininha de fazer espuma de leite. Sim. Minhas crianças adoram, porque daí eu faço a espuma. Esses dias eu bati Toddy gelado com Toddy. Eles adoram que eu e a Thaís invente alguma coisa. Então, se eu ficasse muito bom em falar, cara, você vai fazer um café perfeito na sua casa. E eu gosto muito de café, né? E tem uns caras que fazem um café todo cheio de 9 horas, né? Ali. E às vezes eu dou dicas de café. Cara, o Orfeu, ele tem esse tom, mas olha, se você também... Às vezes o Orfeu tá caro, experimenta esse grão aqui e o cara moer ali na hora. Pá. Eu que gosto de café, vou começar a segui-lo. Falou, você não tem um problema quando você às vezes quer fazer o café e ele fica frio? Cara, olha, a nossa caneca, ela mantém mais o calor do café sem esquentar. Então fica a dica aqui. O cara faz a venda meio misturado. Não parecendo venda ali, né? Meio misturado com a receita do café que ele tá me ensinando a fazer com leite espumoso, entendeu? Na verdade, ele deveria dizer assim, olha, tô tomando um café Orfeu, né? Tomando o meu café Orfeu, ó. Se alguma marca de café quiser aí patrocinar, a gente tá aceitando. Olha, hein? café. Nossa, café sempre é bom. É sempre. E a gente pode até falar o nome da marca, né? Você falou Orfeu, eu vou falar deles, tá? Nem é meu café favorito, sinceramente, mas boa. tudo bem. Colocando o café Orfeu aqui, vou tomar, certo? Nossa, o que é bom mesmo é colocar o café aqui e saber que eu vou esquecer ele aqui, porque eu sou super distraída e ele não vai esfriar. Uau. Nesse sentido, eu estou falando da caneca. E aí, de repente, uma frase falando da caneca. Mas eu acho que se você... É aquela coisa assim, você embute na cabeça da pessoa que aquilo é relevante, sem dizer que é, né? Porque senão a pessoa já cria uma resistência, parece né? ser. Tá vendendo, eu já não quero nem ouvir. Porque daí você se diferencia no livro Vaca Roxa, né, do Seth Godin. Né, que a ideia Nossa, a gente tá com bem ele essa. hoje, hein? Ele tá na moda. Eu particularmente gosto de todos. Ele fala, cara, você tá... Ele conta essa história, né? Que você tá andando... Ele conta a experiência de que tava andando
indo pro interior, vendo vaca. Bom, ninguém fica prestando mais atenção nas vacas. Tudo é vaca, né? De repente, uma vaca roxa faz você parar. Então, fazer a pessoa parar para ouvir você, eu acho que é um desafio das agências. Sim. Criar campanhas mais criativas, ajudar o cliente a criar conteúdo. A gente está com um cliente que é de contabilidade, né, Fran? Que você está com uma estratégia que é interessante. Porque ele tem muito conhecimento. Como traduzir isso, né? Como fazer com que o dono da empresa, que é desafiador, né? Às vezes o CEO vir para frente. Você vê que os CEOs estão indo para frente, Fran. Para fazer o quê? Para fazer conteúdo, para botar a cara para bater. E são os perfis mais acessados do que para sair marcas. do que você estava falando, né? O desmarketize-se, né? Do João Branco. Pô, sai um pouco dessa briga de mídia só ali fazendo forçado, quem aparece né? mais, né? Você vai entrar numa disputa de atenção muito grande. E aí, essa questão também de você trazer pro dia da pessoa. Então, por exemplo, se eu sou desligada, eu vou me identificar com o que a Fran falou. Puxa, eu também sou, olha só. Então, aí você começa a trazer muito mais a humanização também, que isso é uma grande tendência sempre, né? Só que dá trabalho, né? Não falando isso, mas eu acho que a gente falou do Seth Godin, eu gosto muito da leitura dele, porque ele não é guru. Ele não traz checklist. Porque não existe. Não tem tudo metodologia. Não é receita de bolo, né, gente? A receita de bolo não existe. Não existe. Você fazer conteúdo pra internet, você pode ser que dê certo, pode ser que não. Pode ser que você consiga impactar um grupo de pessoas, pode ser que não. E aí, o que muda? O que muda uma agência de performance com uma agência de não performance? Nós olhamos lá e falamos, não estão dando certo. O exemplo que você deu da contabilidade, nós estamos focados em divulgar um serviço dele, que é o BPO financeiro. E o que eu achei interessante? Nós colocamos vários criativos no ar, com várias chamadas diferentes, com vídeos, com várias coisas diferentes. E o que eu descobri? Que no caso dele, o que vem é o problema. O que problema que ele resolve? Saia do operacional. Foi a palavra que chamou mais atenção nos últimos anúncios. Então, esse termo, a gente usa a semântica aí para divulgar ele, mas esse termo é o que vai facilitar. Então, pensando na questão até desse livro que eu li esses últimos tempos, você tem que encontrar a sua tribo. E a sua tribo é aquela que entende que aquele propósito seu é relevante, aquele propósito seu é real, vai resolver. E as pessoas todas trabalham e acreditam na mesma coisa. Então, quando você vai divulgar uma caneca, uma pulseira, um anel, um celular, um óculos, uma camiseta, seja lá o que for que você esteja divulgando, o que te diferencia de outro é encontrar a sua tribo. Aquilo é importante? Como eu falei, é importante para mim manter o café quente? Eu vou contar uma verdade para vocês. Para mim, não é. Eu não gosto de café fervendo. Então, para mim... São não é hábitos, né, de consumo de forma Por outro diferente. lado, eu também não gosto de café gelado. Mas eu não gosto de café fervendo. Mas você entende que a gente encontra a tribo? Falei da distração. Eu sou uma pessoa distraída. Você é uma pessoa distraída. Talvez ele não seja. Então, de repente, o que eu falar sobre distração para ele vai ser irrelevante. Eu gosto de coisas que são fáceis, de facilidade. Então, eu gosto da Amazon. Para você, pode ser que não seja uma coisa relevante. Então, são tribos, eu acho. Eu acho que a gente tem que ir nos encontrando. E a experiência do cliente fica muito melhor quando você encontra. Então, se ficar as dicas para o seu... Fazendo o insight final aqui, para a sua nova empresa aí, para toda empresa que está começando ou está se reinventando. Acho que o ponto é esse. Vende para o primeiro... Tenta fazer um trabalho na sua base, tenta pedir indicação, faz esse seu cliente ficar satisfeito, cria conteúdo para as redes, cria conteúdo para o Google. Se você for bom para fazer vídeo, grave vídeos. Se você acha que tem, né, esse dom, vai. Se você também tem dúvida, começa a fazer. Às vezes vai melhorando com o tempo, vai ficando... Não tem como melhorar o que nunca foi começado, né? Então... Melhore com o tempo. E assim que possível, você procure profissionais. Que, por exemplo, profissionais como a Andréa, que trabalham como consultora de marketing. É vital, porque ela consegue entrar na sua operação, né, André? E, de repente, analisar ali aquilo de dentro. E depois ir buscar parceiros como agências, né? Para poder potencializar.
Ah, não estou nessa hora, não tenho essa verba. Então, começa com um profissional de tráfego pago aí, que tem vários no mercado, não são... Lembrando que a maioria deles nem são formados em marketing, em publicidade, mas eles pelo menos podem te ajudar naquilo que falta para você, que é tecnologia. E depois, conforme você vai crescendo, você vai profissionalizando o seu negócio, né? Você não acha? Eu acho que é exatamente isso, assim, ele sabe onde ele quer chegar. Talvez não seja esse o momento ainda, por investimento, por infraestrutura, mas começar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Começar para saber o que deu certo, o que deu errado, ajustar, né? Então, esse é o primeiro caminho. O medo de não fazer porque acha que não vai dar certo, né? Não quero aparecer. A gente tem várias coisas aí, mas tem que começar, né? De algum lugar. Você está prestando serviço para uma imobiliária e já consegue mostrar para a gente um pouquinho desse case que você tem feito? Conta para a gente aí o que você resolveu lá, para as pessoas também conhecerem um pouco melhor o seu trabalho. Ah, legal. A imobiliária foi um case de diagnóstico primeiro, né? Então, quando eles me procuraram, eles não tinham um departamento de marketing. E aí, me falaram o que muitos clientes falam, né? Eu não sei nem por onde começar, porque eu não tenho conhecimento técnico dessa área. Não é a minha praia, meu negócio é fazer dinheiro, é fazer negócios. Mas eu preciso ter um posicionamento melhor, eu preciso ter uma participação de mercado diferente. Então, a gente fez o diagnóstico primeiro. Dentro desse diagnóstico, fiz o levantamento para eles. A gente também entrou num processo de estruturar um time, né? E esse time foi de uma pessoa no primeiro momento, porque eles não tinham ninguém interno de marketing. Então, o primeiro ponto era ter alguém ali também. Então, eu participei desse processo, né? De achar essa pessoa, contratar, verificar o perfil. Hoje, então, eles têm essa pessoa. Para a produção de conteúdos e tudo mais, também trouxemos um filmmaker. Então, hoje também eles conseguiram muita velocidade na produção desses vídeos. Então, tanto de imóveis prontos, locação, conteúdos, né? Como é que eu ajudo os clientes nessa tomada de decisão. Então, eles também, a gente está com uma outra pessoa também ali. Então, eles foram crescendo, a gente conseguiu, né? Estamos ainda bem iniciando, engatinhando, mas eles estão estruturando um departamento de marketing mesmo, né? E aí eu fiz esse diagnóstico assim, hoje você tá aqui, mas onde você quer chegar, né? E o que você precisa para chegar lá. Eu também, né, não vou sugerir que ele já comece, por exemplo, com um gerente de marketing, com alguém que ele tenha um valor de investimento maior, se ele não tem nem quem gerenciar ainda, né? Então, a gente começa pequenininho e depois a gente vai aumentando esse processo. Então, nós estamos já nesse momento ali, porque das métricas era essa, né? Eles queriam muito essa participação de mercado, ter mais presença ali nas redes sociais. Então, a gente começou também a estruturar isso. Então, nesse momento aí, de já começar com alguns resultados, né? Então, tá bem legal. E é legal você ver também a empresa se desenvolvendo, os resultados aparecendo, né? E como é que a gente faz para se conectar com você, para poder também, de repente, ver como é que funciona esse diagnóstico? Ah, legal. Eu tenho um site, né? andreasantosconsultora.com.br. Tem Instagram também, Andrea Santos MKT. Tem o LinkedIn também, da mesma forma. @AndreaSantosMKT. MKT, exato. Aí lá também... Tem lá meu WhatsApp, me chamar no direct. Porque eu acredito muito nesse passo a passo. Começa devagar, faz um arroz com feijão. As empresas estão muito traumatizadas, a gente estava falando um pouco disso antes, por conta disso. Porque começa atropelado. Então, faz e não dá certo, faz e não dá certo. Porque não tem a base, né? Falando até uma analogia com o mercado imobiliário, você precisa de uma base forte, né? Então, você pode até construir rápido, mas vai ficar, né, a longo prazo ali uma estrutura firme? Então, o diagnóstico, eu acredito muito nessa ferramenta justamente por isso. Isso não quer dizer que ele vai ter que implantar tudo de uma vez, mas ele sabe, né, qual é a estrutura. Então, eu não consigo agora, mas daqui a um ano eu sei que eu posso crescer aqui, eu posso direcionar ali. Porque depois ele vai se compondo, né? Exato, de repente, chega um momento e fala assim, cara, não compensa a gente ter um time inteiro de performance aqui interno. Performance, vamos contratar uma agência. Mas vamos deixar aqui uma estrutura interna, o filmmaker... O filmmaker dá uma acelerada, né? Dá uma acelerada. Ainda mais no mercado imobiliário, né? Eu quero ver a casa, né? Eu quero ver. Depois você vai marcar de fazer a visita, né? Exato. Primeiro Primeiro você quer ter uma noção. Veio até com a consultoria. Então, assim, compensa ser externo ou interno, né? Compensa ter um parceiro, compensa trazer para dentro de casa. Isso a gente faz também dentro desse mapeamento, né? Para entender tudo isso. Excelente, Andréia. Muito obrigado você adorei o papo, nos ajudar a discutir. Só que a gente tem que, de vez em quando, dar uma discordada, né? É verdade.
Mas faz parte, Mas a gente né, discorda gente? bastante às vezes. Eu tava esses dias pensando, um cara me parou, eu mandei até foto, né? Ele me parou, pô, vi você lá no recorte, daí batemos um papo, tirei até foto, Verdade. ele quis tirar foto. E eu brinquei com ele assim, falou, pô, mas você tá gostando? Não, tô gostando, pô, vocês têm uns episódios lá fantásticos. Aí eu tô com essa brincadeira, pô, eu preciso trazer alguém pra dar uma discordada, pegar mais fogo nesse parquinho. Se você tá nos ouvindo até agora, se você discorda de alguma coisa aqui, coloca nos comentários, olha, não concordo. Odeio o Seth Godin, não concordo com nada disso. Por favor, você vai nos ajudar muito se você colocar o seu comentário. Se você está nos assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever, clica aí no joinha, compartilha com seus amigos. Exatamente. TikTok você não tá falando mais, né? Tá postando lá os recortes no TikTok? Claro, mas o TikTok vai crescendo sozinho, o pessoal adora você no TikTok. Como é que a Olha gente só. se conecta no TikTok? Playgrowth Podcast. Playgrowth Podcast, também é Playgrowth Podcast no Instagram. Se você está nos ouvindo no Spotify, que eu adoro, se eu vou viajar, dirigir, eu vou escutando um podcast. Às vezes vou escutando, parando, vou voltando, ou na academia, ou lavando a louça. Ai, lavar louça é bom. Escutar podcast enquanto lava louça. A minha esposa me bota para lavar a louça, tá tudo certo, vou botar o podcast. Se inscreva, nos dá 5 estrelinhas no Spotify. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais conosco. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigada, foi um papo delicioso, adorei. E até. E até. Bye, bye. Até.